Na verdade, essa discussão, a conexão mente e corpo, é algo que poderíamos dizer até mesmo ultrapassado. Porque, como sabemos, não existe uma separação entre a mente e o corpo. Tanto a mente quanto o corpo propriamente dito é um único sistema. Para que um pensamento possa ocorrer, eu preciso do substrato ou do amparo fisiológico para que aquele pensamento ocorra. Eu não posso pensar sem que eu tenha um cérebro, eu preciso de um cérebro. Na verdade, o pensamento ele é a consequência ou o produto da atividade cerebral. Então, assim como o coração bomba o sangue, ou seja, o comportamento bombar o sangue, para que ele ocorra, é necessário que eu tenha um coração. Para que eu possa pensar, eu preciso ter o cérebro. E como o cérebro ele está conectado com todo o organismo, com todos os órgãos do corpo humano, com desde a ponta do dedo do nosso pé, as células epiteliais, os sensores nervosos da pele que está na minha perna, estão sendo processados pelo meu cérebro. Ou seja, o cérebro ele se expande por todo o corpo humano. Todos os órgãos internos eles estão relacionados ou são mapeados dentro da estrutura neurológica. Ou seja, não existe separação entre a mente e o corpo, porque eu preciso de um corpo, eu preciso de um cérebro para ter uma mente, e não existe também uma separação entre essa mente e o corpo como um todo. Não só o cérebro, mas essa mente, ela também acaba influenciando o corpo como um todo. Ou seja, a personalidade que se define através desses conceitos se estabelece numa estrutura, numa assinatura psicofisiológica. Essa assinatura psicofisiológica, ela obviamente tem um sistema nervoso central como base, que é o cérebro, mas como o próprio cérebro faz parte do corpo, eu já falei, é uma coisa só, nós temos que a mente, ela acaba se estabelecendo em toda a fisiologia humana. Então, aquilo que eu penso, vamos supor que eu tenho um pensamento positivo, esse pensamento positivo, ele vai determinar ou ele vai ativar um centro específico no meu cérebro, que vai, por sua vez, secretar uma série de hormônios que vão influenciar outras partes do corpo. Ou seja, não existe uma separação. E uma vez que esse padrão psicofisiológico se estabeleça, desde criança, vamos supor que eu aprendi que comer com a boca aberta é feio, eu não devo comer com a boca aberta. Então, toda vez que alguém come com a boca aberta e faz barulho próximo à minha pessoa, isso vai mobilizar no meu cérebro uma série de reações ou lembranças que possivelmente vão fazer com que eu me sinta bem ou que eu me sinta mal. Possivelmente que eu me sinta mal, né? Se alguém começa a comer de boca aberta do meu lado, possivelmente eu vou ficar irritado. Principalmente se eu fui recriminado ou se eu sofri no meu passado por circunstâncias no qual me repreenderam por eu comer de boca aberta. Então, obviamente, retornando um pouquinho ao exemplo da Índia e do Brasil, eu passei, como eu falei, 5 anos na Índia, e na Índia comer de boca aberta ou fazer barulho enquanto se come é algo completamente normal. Em algumas partes da Índia, eu tive a oportunidade de visitar, fazendo amizade com indianos e fui comer na casa deles. O arrotar após a comida é uma demonstração de que a comida estava boa. Então, se você é educado, se você quer apreciar e você quer demonstrar a tua apreciação em relação à comida que você acabou de ingerir, no ambiente amigável, lá no seu amigo que você foi visitar, é interessante que você, após a refeição, você arrote. É uma demonstração de que a comida que você acabou de ter, ela estava gostosa. Então, retornando aqui, eu quando fui para a Índia, eu me sentia muito incomodado, às vezes, porque as pessoas comiam de boca aberta do meu lado. Principalmente porque, quando eu era criança, e eu fui educado pelo meu avô, que era uma pessoa extremamente amável, mas também uma pessoa bastante rígida. Meu avô lutou numa revolução, serviu o exército, e a disciplina para ele era uma coisa muito importante. Então, eu quando criança, ainda não tinha sido condicionado a comer de boca fechada, eu me lembro que meu avô algumas vezes disse para mim para fechar a boca enquanto eu comia. E eu me lembro que a última vez que ele disse isso, que foi a definitiva, que eu nunca mais esqueci isso, eu voltei a comer de boca aberta e ele me deu um tapa na boca.
Então, aquela memória, obviamente, após isso eu fiquei chocado. Não aqui julgando meu avô, eu acho que ele era uma pessoa que fez tudo o que pôde por mim, e obviamente se ele fez isso, ele pensava no meu bem. Mas aquilo se estabeleceu como o que nós compreendemos como um trauma. Então, agora imagina, eu adulto, estou em outro país, que não é o meu país, mas começa um indivíduo a comer de boca aberta do meu lado. O que acontece? Eu começo a me lembrar das circunstâncias ou daquele evento passado no qual eu sofri por comer com a boca aberta. E todo esse universo de emoções e sentimentos vem novamente à tona, desde o momento, possivelmente, não de maneira consciente, mas que eu recebi um tapa na boca porque eu estava comendo de boca aberta. Tudo isso é ativado mediante, no presente, uma circunstância que uma ideia específica ela é mobilizada, fazendo com que emoções relacionadas a evento do passado sejam trazidos à tona. Então, aquilo que eu me tornei, que está relacionado a esse conjunto de ideias, passa no momento presente a mediar a realidade no meu entorno, fazendo com que todas as informações que eu aprendi ao longo da minha realidade sejam ativadas no momento em que eu me relaciono com o universo. Sendo assim, esse relacionamento com o universo passa a ser mediado por uma personalidade. Personalidade essa que contém informações sobre toda a minha história, sobre os eventos que aconteceram comigo e que tem o objetivo, basicamente, de me proteger.